Presidente da Câmara e do Senado reagem após o ministro General Augusto Heleno afirmar que os parlamentares fazem chantagem com o governo. Insegurança e medo no Ceará. A Polícia Militar faz paralisação por melhores salários e a violência explode no estado. Senador Cid Gomes é atingido por um tiro ao tentar furar bloqueio de PMs dirigindo uma retroescavadeira. 6 policiais militares de São Paulo são afastados depois de agredirem alunos de uma escola estadual no Rio Pequeno. Justiça Paulista determina a prisão preventiva do professor acusado de filmar partes íntimas de alunas menores de idade. Morre em São Paulo, aos 83 anos, o cineasta José Mujica Marins, o Zé do Caixão. Crise na segurança do Ceará. Bombeiros e policiais militares entraram em estado de greve por aumento salarial. De madrugada, homens encapuzados invadiram os batalhões e tomaram as viaturas. As esposas dos PMs também participam dos atos. A Justiça considerou o movimento ilegal e 3 policiais foram presos. O senador Cid Gomes, ex-governador do estado, tentou invadir um batalhão a bordo de um trator, uma retroescavadeira, e foi atingido por um tiro no peito. Vamos direto à Fortaleza falar com o repórter Emerson Tchalian. Tchalian, boa noite. Qual é o estado de saúde do senador? O que é que o governo do Ceará está fazendo para tentar controlar essa situação? Boa noite, Mariana. Boa noite, Boris. A primeira nota oficial da assessoria do senador Cid Gomes informa que ele foi atingido por arma de fogo e que passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral. A nota informa ainda que Cid Gomes será transferido para a Santa Casa de Misericórdia, na mesma cidade. Ciro Gomes, irmão de Cid, também se manifestou nas redes sociais e disse que o Cid Gomes foi atingido por 2 tiros, mas que não corre risco de morte. O governador do Ceará, Camilo Santana, mais cedo pediu o reforço de tropas federais para garantir a segurança aqui no estado e anunciou punição aos policiais envolvidos nos atos. Veja aí na reportagem. O movimento se espalhou rapidamente. Centenas de policiais se reuniram em várias localidades. Pneus de muitas viaturas foram esvaziados pelos manifestantes. Nessas imagens, mulheres mascaradas aparecem atacando motos da polícia. Este homem encapuzado xinga o governador de dentro de um carro da PM. Em outro ato de protesto, mulheres impedem a saída desta viatura. As cenas se repetiram em outras cidades do Ceará. Ao todo, 4 batalhões foram invadidos. 3 aqui em Fortaleza e 1 na região metropolitana. Neste batalhão, 10 veículos foram levados por um grupo de 30 pessoas. Viaturas também foram tomadas nas ruas. Nesta ação, homens de moto obrigam os policiais a abandonar o veículo oficial. Os policiais civis não aderiram ao movimento e foram às ruas para reforçar o patrulhamento. O governador se manifestou pelas redes sociais. Camilo Santana determinou o afastamento e punição dos envolvidos nas ações. Os salários serão cortados e os PMs processados. Preservaremos e valorizaremos sempre os bons policiais, a imensa maioria da tropa. Mas aos infratores que violam a lei, realizam motins, a minha determinação é para que sejam submetidos a todas as punições previstas em lei. Mais de 200 inquéritos foram abertos e 3 policiais já estão presos. Os indiciados vão responder por motins, revolta e insubordinação. A manifestação teve início depois que a proposta de reajuste dos PMs entrou na pauta da Assembleia Legislativa. No fim da tarde, o senador licenciado Cid Gomes, ex-governador do estado, foi atingido por um tiro ao tentar invadir um quartel dirigindo uma retroescavadeira. Cid Gomes foi atingido no peito e levado para o Hospital do Coração em Sobral. No início da noite, a assessoria do senador confirmou que ele foi baleado por uma arma de fogo e que passa por estabilização no Hospital do Coração. Cid Gomes será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que está acompanhando a situação no Ceará. Disse ainda que foram enviadas equipes das polícias federal e rodoviária federal para Sobral, na intenção de, inclusive, garantir também a segurança do senador Cid Gomes. A situação, você vê, é gravíssima no Ceará e a ordem precisa ser restabelecida de qualquer maneira, até pela gravidade de policiais, homens armados, terem se insurgido, terem se amotinado. O senador Cid Gomes foi agredido gravemente, pode ser até tentativa de homicídio, mas ele perdeu a cabeça ao tentar forçar passagem pilotando uma retroescavadeira. A polícia prendeu o homem suspeito de assassinar a esposa depois de uma festa no Recife. O crime aconteceu no último dia 9. O suspeito de assassinar a fotógrafa Leandra Jennifer da Silva, de 22 anos, foi preso na noite de ontem no Recife. Rafael Cordeiro Lopes, de 32 anos, assassinou a mulher depois de uma briga por ciúmes, após terem voltado de uma prévia de carnaval na madrugada do último dia 9. O crime aconteceu na frente do filho do casal, um bebê de apenas 1 ano e meio. Rafael foi indiciado por feminicídio qualificado, por motivo fútil. E morreu nesta madrugada Roberto Vieira, de 54 anos, um capixaba que era flamenguista e que foi espancado na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, por torcedores do Peñarol antes de uma partida pela Copa Libertadores no Maracanã em abril do ano passado. Ele passou 10 meses internado em coma. Roberto trabalhava havia 40 anos com excursões de jogos de futebol pelo Brasil. A Justiça determina a extinção das torcidas organizadas do Sport, Santa Cruz e Náutico, os principais clubes de Pernambuco. O pedido foi feito pelo governo de Pernambuco e acatado pelo juiz Augusto Sampaio Angelim, da 5ª Vara da Fazenda Pública do Recife. De acordo com a determinação, estão suspensos o CNPJ da torcida jovem do Sport, o da Inferno Coral do Santa Cruz e o da Fanáutico, a organizada do Náutico. O Tribunal de Justiça do Estado justifica a decisão por conta de episódios constantes de violência, vandalismo e brigas. No dia 3 de fevereiro, uma briga entre grupos rivais interrompeu a festa de 106 anos de fundação do Santa Cruz, no centro da cidade. Houve tumulto, disparos de balas de borracha pela PM e detenções. No dia seguinte, foi registrada uma briga em uma estação de metrô antes de uma partida do Sport. A decisão da Justiça ainda cabe recurso. Grande parte dessas torcidas organizadas não passam de verdadeiras quadrilhas, valha-couto de bandidos. É preciso, pelo bem do esporte, extinguir todas elas em todo o país. Pelo bem do esporte, repito, e da sociedade brasileira. 17 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa que atua no Nordeste do país. Todos os presos fazem parte de uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, de acordo com a polícia. O grupo atuava nas cidades de Belém do São Francisco, Salgueiro, Serra Talhada, Carnaúbeira da Penha e Mirandiba, no sertão pernambucano, no Recife e na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Além das prisões, a Polícia Federal cumpriu 20 mandados de busca e apreensão. Foram recolhidos 7 veículos e um total de R$100 mil. A polícia chegou a esses suspeitos a partir de operações anteriores, realizadas no chamado Polígono da Maconha, no sertão pernambucano. Somente este ano, a polícia erradicou 5 toneladas da droga na região. Ações como essa dão um golpe duro no tráfico de drogas interestadual e também doméstico. Por quê? Porque quando não se chega à maconha nesses pontos de venda, há uma tendência natural da violência diminuir. O Ministério Público de Rondônia deflagrou uma operação para investigar fraudes envolvendo empresas de publicidade contratadas pelo governo do estado. Ao todo, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão.
De acordo com o Ministério Público, as licitações eram direcionadas para beneficiar uma empresa que superfaturava e terceirizava os serviços. Ainda segundo as investigações, o esquema começou em 2011 e o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 120 milhões de reais. Em nota, o governo de Rondônia disse que está colaborando com as investigações. Um avião monomotor caiu sobre o prédio de uma empresa em Guarapari, no Espírito Santo, e o piloto morreu. Uma pessoa ficou ferida. De longe, a fumaça chamava atenção. O vídeo, gravado minutos após o acidente, mostra a correria das pessoas na rua e o momento que a polícia militar chega ao local. Em instantes, o corpo de bombeiros chega para ajudar no resgate das vítimas. Ainda não se sabe como tudo aconteceu. As primeiras informações são de que o avião monomotor perdeu o controle e bateu no telhado de uma empresa em Guarapari, no Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta de 3h30 da tarde desta quarta-feira. A aeronave decolou em Guarapari com destino à Vila Velha. De acordo com a polícia, o piloto morreu no local. Uma segunda vítima foi socorrida com vida. O helicóptero do Nataera ajudou no socorro da vítima, que, segundo informações, estava com 80% do corpo queimado. Após o término do tratamento de quimioterapia, os tumores da região do estômago do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, regrediram e já não são mais visíveis nos exames. De acordo com os médicos, uma biópsia realizada hoje vai confirmar se o câncer desapareceu. O resultado deve ser divulgado na semana que vem. O Rio de Janeiro deve receber 2,5 milhões de turistas neste carnaval. Foliões que vão curtir a folia na avenida e nos blocos de rua. E aqui na Rede TV você vai acompanhar a cobertura completa desta festa. Quem mostra pra gente como estão os preparativos lá na Cidade Maravilhosa é o repórter Tony Vendramini. Opa, é a reportagem do... Está chegando a hora da festa. Foliões animados, blocos nas ruas, escolas de samba na avenida. Todo o gingado dos passistas, do mestre-sala, da porta-bandeira. Na passarela, o maior espetáculo do mundo. E não são apenas os cariocas que se preparam para o embalo. A cidade deve ter aumento no número de turistas que vêm curtir a folia. O setor hoteleiro prevê ocupação média de 82,5% dos leitos disponíveis na cidade durante o carnaval, um aumento de 4,5% em relação ao ano passado. Já os hostels devem ter 100% de ocupação. A expectativa é de que a cidade receba cerca de 2,5 milhões de turistas. 425 mil visitantes devem chegar em cruzeiros e desembarcar no Pier Mauá. São 12% a mais do que na temporada do ano passado, que registrou 380 mil pessoas. Dados que reforçam a vocação do Rio para o turismo e representam uma injeção de recursos na economia da cidade. O turismo é a segunda maior indústria do mundo, é a que mais emprega no mundo. E a cidade do Rio de Janeiro, como uma cidade abençoada por tudo aquilo que tem, é desejo turístico, é desejo do Brasil, tanto é que é o número 1 de destino do brasileiro, principalmente agora no Carnaval. São mais de 4 bilhões que vai ser movimentado na economia do Rio de Janeiro e, evidentemente, milhares de empregos que o Carnaval gera. Pelo 19º ano seguido, a Rede TV vai mostrar os bastidores do Carnaval. Mas dessa vez, além da cobertura dos camarotes e das concentrações aqui no Sambódromo, as escolas de samba mirins e as agremiações dos grupos de acesso também serão destaques. As escolas dos grupos B, C e D lutam pelo sonho de chegar à passarela do samba. Levam 200 mil pessoas à Avenida Intendente Magalhães, na zona norte da cidade. Este ano, elas receberam uma injeção de recursos da prefeitura, 3 milhões de reais. São cerca de 60 desfiles que levam ao público a essência do samba sem cobrança de ingressos. Ali tudo começa, ali são as escolas que começam e sonham em ir para Sapucaí, para desfilar nos grupos de acesso e posteriormente no grupo especial. E a gente espera ter um carnaval ali também fantástico. Agora é só separar o confete e a serpentina e esperar para cair na folia com a cobertura da Rede TV.
Morreu hoje em São Paulo, aos 83 anos, o ator e cineasta José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Mojica ficou conhecido como o mestre do terror no Brasil e a sua contribuição para o gênero foi reconhecida internacionalmente. O apelido de Zé do Caixão veio do seu personagem mais famoso, um agente funerário sádico de capa preta e unhas longas, protagonista do clássico A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, lançado em 1964. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O filme fez tanto sucesso que ganhou continuações. Esta noite encarnarei seu cadáver e o estranho mundo do Zé do Caixão. Ao todo, o cineasta dirigiu 40 produções e atuou em mais de 50 filmes. Mojica tinha 83 anos e estava internado desde 28 de janeiro para tratar uma broncopneumonia. Ele deixa 7 filhos. Os filmes do Zé do Caixão foram avaliados como de alta qualidade, primeiro no exterior e depois no Brasil. Aplaudido pela revista francesa Cahiers du Cinéma, uma espécie de bíblia do cinema, imediatamente ele ganhou no Brasil status de cineasta cult. E a Anvisa realizou inspeção no navio Cota Permimpim na tarde de hoje em Santos, no litoral paulista, e comprovou que os tripulantes estão livres do coronavírus. Durante a inspeção, fiscais da agência informaram que nenhum tripulante apresentou sintomas do Covid-19. A Anvisa disse ainda que o navio receberá o certificado de livre prática para operar no porto. Dos 25 tripulantes, 2 estiveram doentes durante a viagem da China ao Brasil. Um deles apresentou febre e o outro um quadro de amidalite. Depois dos 2 casos, nenhum tripulante ficou doente a bordo. As condições sanitárias do navio continuam sendo vistoriadas pelos fiscais. No Brasil, 3 pessoas ainda estão passando por exames por causa da suspeita de coronavírus. São 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. Os presidentes da Câmara e do Senado reagiram de forma dura a uma declaração do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. De acordo com o ministro, os parlamentares fazem chantagem com o governo. A declaração foi dada ontem, durante a cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada. A fala foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Durante a cerimônia, mesmo não estando na imagem, é possível ouvir uma conversa do general Augusto Heleno com outros ministros. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional fala sobre um acordo com os parlamentares envolvendo os vetos do presidente Bolsonaro ao orçamento impositivo, que obriga ao pagamento de emendas a deputados e senadores. No diálogo, o general acusa os congressistas de fazerem chantagem com o governo. Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente de p***. A reação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi dura. Uma pena que o ministro com tantos títulos, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. Muito triste. Eu não vi por parte dele, nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar, da reserva. Então, quero saber dele se ele acha que o parlamento foi chantageado por ele ou por alguém para votar, ou chantageou alguém para votar o projeto de lei das Forças Armadas. O presidente do Senado também foi firme ao rebater a acusação. Em nota, Davi Alcolumbre afirmou que nenhum ataque à democracia será tolerado pelo parlamento e que o Congresso continuará cumprindo com as suas obrigações. Diante das reações, o ministro usou as redes sociais para se pronunciar. O general Heleno afirmou que foi vítima de um episódio de invasão de privacidade, que a declaração é inteira de responsabilidade dele.
Segundo o ministro, ele externou uma opinião sobre as insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares por fatias do orçamento impositivo, o que reduz substancialmente o orçamento do Poder Executivo e de seus respectivos ministérios. O general disse ainda que isso prejudica o governo e contraria os preceitos de um regime presidencialista. E afirmou que, se desejam o parlamentarismo, que mudem a Constituição. O ministro encerrou as explicações, dizendo que não irá mais falar sobre o assunto. Com o perdão dos litigantes, a política também exige compostura. Razões à parte, esse debate estranhíssimo só compromete a imagem do governo e do Congresso e prejudica a democracia brasileira. Isso é uma vergonha. Depois de muito desentendimento, o Congresso instalou uma comissão mista para elaborar uma proposta única de reforma tributária. Desde o ano passado, havia a expectativa da formação da comissão. No entanto, disputas entre senadores e deputados atrasaram a criação do colegiado. Para viabilizar a instalação feita hoje, foi preciso aumentar o número de integrantes da comissão mista que vai discutir a reforma tributária. Inicialmente, seriam 15 deputados e 15 senadores. No final das negociações, ficaram 25 integrantes para cada casa. Atualmente, existe uma proposta de reforma tributária na Câmara e outra no Senado. Os textos têm vários pontos em comum, mas os detalhes divergentes fazem toda a diferença, principalmente para os governadores. A função da comissão mista será justamente intermediar esses interesses e chegar num texto único. Os estados, com legitimidade, têm se posicionado em relação a alguns pontos da reforma, mas todos os estados que eu tenho conversado, todos os governadores, eles são favoráveis à reforma, porque a reforma desburocratiza a vida das pessoas. Lógico que nós temos que compreender que a gente precisa ter um equilíbrio nessa reforma tributária, que é fundamental, que é prioridade. Durante a instalação da comissão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já criticou empresários por serem contra a reforma, também se colocou contra uma possível recriação da CPMF. Nós fizemos um sistema previdenciário ao longo dos 30 anos que atende à elite, um sistema administrativo que atende à elite do setor público e um sistema tributário que também beneficia a nossa elite. E agora ainda querem, não satisfeitos, voltar com a CPMF para mais uma vez o povo pagar a conta do interesse de parte da nossa elite, de não toda. O relator do texto, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP de Pernambuco, garantiu que empresários e governadores não precisam temer as mudanças. Ninguém tem o que temer. Porque o que tem que temer é a sociedade brasileira no sistema atual. Quem é mais rico paga menos e quem é mais pobre paga mais. A reforma tributária não prevê redução nos impostos, mas sim a mudança na forma como eles são cobrados e distribuídos entre os arrecadadores. A expectativa é que a comissão tenha uma proposta pronta dentro de 45 dias. Depois disso, tramitará primeiro na Câmara e depois no Senado. Os parlamentares querem a proposta aprovada ainda no primeiro semestre, mas sabem que o prazo é curto. É que esse ano só tem até o meio do ano, porque o outro meio, a outra metade, temos eleições municipais. E nós temos no Brasil a figura da pré-campanha. Então essa comissão vai concorrer com a agenda de pré-campanha. Aí temos Carnaval e temos São João. Portanto, temos uma agenda muito apertada. Isso é conversa mole para boi dormir para não aprovar proposta nenhuma. Já é um começo muito bom numa área extremamente minada. Essa comissão é uma coisa boa, mas estados, municípios e governo federal querem sempre ganhar e ninguém abre mão de suas arrecadações, porque nesse jogo não tem bobo. O fato é que temos uma legislação gigantesca, confusa, injusta e ultrapassada que precisa urgentemente se adaptar ao mundo atual. Falando em impostos, a Receita Federal anunciou hoje que a entrega da declaração do imposto de renda começa no dia 2 de março. Todas as pessoas que receberam mais de R$ 28.560 em 2019 são obrigadas a declarar. O valor é o mesmo do ano passado. Desde 2015, a tabela do imposto de renda não é corrigida.
Com isso, na prática, o contribuinte acaba pagando mais. A partir deste ano, não será mais possível deduzir gastos com o pagamento da Previdência de empregados domésticos. A Receita Federal também anunciou que irá fazer os pagamentos de quem tem direito à restituição em 5 lotes. Antes eram 7. O download do programa para o preenchimento da declaração estará disponível a partir de amanhã, mas os documentos só poderão ser enviados a partir do dia 2 de março e o prazo final será em 30 de abril. A Assembleia Paulista aprovou em primeiro turno o projeto de emenda constitucional da reforma da Previdência Estadual. O projeto de reforma foi proposto pelo governador João Dória em novembro passado e voltou à pauta da casa depois que o STF derrubou uma liminar que impedia a sua tramitação. Entre outros pontos, a reforma prevê um aumento no recolhimento dos salários dos servidores. O desconto na folha de pagamento passará de 11% para 14%. E isso causou inúmeras manifestações contrárias ao projeto. Por ser uma mudança na Constituição estadual, são necessárias 2 votações para que a reforma seja aprovada. Estamos confiantes que até sexta-feira teremos a aprovação final e a reforma da Previdência vai proporcionar uma economia de 58 bilhões de reais aos cofres públicos de São Paulo, permitindo que esses recursos sejam destinados fundamentalmente para educação, saúde, saneamento, infraestrutura e segurança pública. E agora vamos voltar para Fortaleza para falar da crise e do estado de greve da polícia em todo o Ceará e da tarde violenta que terminou com o senador Cid Gomes baleado. Boa noite, Tchalian. Oi, Boris, boa noite. Ainda não saiu uma segunda nota oficial, mas eu conversei há pouco com a assessoria do senador Cid Gomes e eles garantiram que ele já foi transferido para o hospital, para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e que não corre risco de morte. Há informação também de que ele foi atingido por 2 projéteis, mas ainda repito, não tem nenhuma nota, a segunda nota oficial sobre o estado de saúde do senador Cid Gomes ainda não foi divulgada. Essas informações foram passadas há pouco pela assessoria do senador. Continuamos aqui de olho nas informações e podemos voltar a qualquer momento, viu, Boris, Mariana? O Banco Central lançou hoje o sistema de pagamento eletrônico PIX, um sistema que permitirá que as transações bancárias, como transferências e pagamentos, sejam feitos em até 10 segundos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. As transações atuais, o DOC e o TED, por exemplo, têm restrições. A nova tecnologia começa a funcionar no dia 16 de novembro e será obrigatória em bancos que tenham mais de 500 mil contas. As empresas terão a liberdade de definir o valor dessas tarifas para os clientes, mas a expectativa do Banco Central é que o PIX barateie o custo das operações. Sim, vai baratear. A Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva do professor acusado de filmar as partes íntimas das alunas menores de idade em uma sala de aula em um colégio de elite de São Paulo. O docente foi alvo da Operação Luz na Infância, realizada ontem. A repórter Estela Freitas acompanha o caso e tem mais informações. Boa noite, Estela. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Ivan Seco, professor de História e Teatro, acusado de produzir vídeos pornográficos infantis numa escola da Zona Oeste aqui de São Paulo, foi detido ontem durante a Operação Luz na Infância. Hoje passou por uma audiência de custódia e o juiz converteu a prisão flagrante em preventiva. Por isso, ele será encaminhado a um centro de detenção provisória. Ontem, durante a operação, a polícia apreendeu diversos computadores, câmeras e HDs externos que armazenavam os vídeos que ele fazia com as alunas de 12 e 13 anos dentro de sala de aula. Ele usava caixinhas de remédio para esconder as câmeras e, com isso, ele conseguia filmar por debaixo da saia das meninas, o uniforme da escola, sem elas perceberem. A pena para esse tipo de crime vai de 4 a 8 anos de prisão. E por não haver fiança para crimes com penas a partir de 4 anos, não foi estabelecido um valor para a soltura dele. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News.
E a Polícia Militar de São Paulo afastou 6 policiais envolvidos na agressão a alunos de uma escola estadual no Rio Pequeno, zona oeste da cidade. Neste primeiro vídeo, gravado por estudantes na noite de ontem, os policiais chegam a uma sala de aula depois de serem chamados pela diretora da escola para retirar um aluno que, segundo ela, tinha perdido a vaga e não poderia mais estudar. O aluno sai da sala e os PMs tentam segurá-lo pelo braço. O garoto se esquiva. Em seguida, ele leva um soco e foge para outra sala. Os policiais vão atrás do garoto. Enquanto isso, um PM fica na porta. Um aluno tenta entrar na sala e é empurrado pelo policial. O jovem de azul, de 17 anos, pega o celular para registrar as agressões. O policial joga spray de pimenta nos olhos dele. Em seguida, o rapaz de camiseta preta sai da sala de aula rendido. Ele é o aluno que teria perdido a vaga no colégio. As agressões continuam. Um dos PMs percebe que o colega de azul continua filmando e parte novamente para a agressão. Os policiais se juntam e seguem dando socos e chutes. Depois, uma rasteira. E, finalmente, imobilizam o estudante. Neste outro vídeo, um dos policiais saca a arma e aponta para os estudantes que acompanham toda a ação. Ele guarda a arma e depois dá um soco na barriga do jovem que já estava imobilizado pelo outro PM. Os 2 alunos agredidos são algemados e levados à delegacia. Eles foram liberados hoje pela manhã. Ao deixar a delegacia, o jovem que teria perdido a vaga na escola contou o que aconteceu. Aí eu trabalhava das 3 às 8. Aí eu parei de ir para a escola à noite. Ontem eu fui para a escola no primeiro dia, ontem. Aí falei com o inspetor João, perguntei até a sala que eu tava, porque eu não sabia. Aí cheguei lá, ele falou assim, é do segundo dia, ele ainda falou assim. Aí falei com a vice-diretora também, que era a Kátia. A diretora não estava na escola nesse dia. Aí assisti a aula normal e tal, que foi anteontem. Aí quando foi ontem, eu pedi de entrar na escola. O jovem mostrou as agressões, marcas na boca, no rosto e em outras partes do corpo. As agressões ocorreram aqui na Escola Estadual Professor Emídio de Barros, na zona oeste de São Paulo. No boletim de ocorrência, os PMs disseram que foram desrespeitados e agredidos pelos alunos. O caso foi registrado como lesão corporal, desacato, resistência e ameaça. Mas o advogado do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, apresentou os vídeos ao delegado, alegando abuso de autoridade por parte dos policiais e lesão corporal. Em seguida, os 2 estudantes foram liberados para fazer exame de corpo de delito. Em momento nenhum ocorreu por parte dos alunos violência nem contra a diretora, nem mesmo contra os policiais militares, né, ou qualquer outro funcionário ali da escola. O que a gente tem é que o jovem, ele estava matriculado, frequentou normalmente as aulas na segunda-feira e na noite de ontem foi surpreendido com a informação da diretora de que ele não era aluno, de que ele não deveria então estar ali na escola, de que ele teria que se retirar. Em Brasília, o governador João Dória se pronunciou e condenou a atitude dos policiais. Agressão, qualquer tipo de agressão, seja de onde for, inclusive de policiais militares ou civis, em São Paulo, são refutáveis e condenáveis pelo governador. Em nota, a Corregedoria da Polícia Militar informou que a abordagem fugiu aos procedimentos padrões ensinados nas escolas de formação. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que todos os fatos serão apurados. Já a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse que a diretora da Escola Estadual Professor Emídio de Barros não faz mais parte do quadro de funcionários da unidade. Todos sabemos que a educação não é grande coisa aqui no Brasil, mas ninguém poderia prever que um aluno seria preso por querer estudar, que foi o que aconteceu. Os policiais não podiam ter perdido a cabeça e partido para a ignorância contra os estudantes, especialmente contra quem quer estudar. Isso é uma vergonha. O presidente Jair Bolsonaro participou da posse da ministra Cristina Peduzzi como presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Cristina é a primeira mulher a presidir o TST. Cristina Peduzzi é ministra do Tribunal Superior do Trabalho desde 2001. Especialista em direito constitucional, ela já atuou como procuradora da República e do Trabalho. Peduzzi é a primeira mulher a presidir o TST em 72 anos. Uma das autoridades presentes à posse, o presidente Jair Bolsonaro elogiou a nova comandante da Justiça do Trabalho. A senhora
hoje é a estrela máxima nessa constelação de autoridades e bravos servidores do TST. Eu a conheci há poucos dias, o adentrou meu gabinete e me trouxe o convite para participar desse evento. Fiquei muito honrado e honrado estou na presença de todos aqui. Antes da cerimônia no TST, o presidente Bolsonaro condecorou 14 atletas olímpicos com a medalha de honra ao mérito desportivo. A homenagem faz parte das comemorações do Centenário Olímpico Brasileiro, que marca a primeira participação do Brasil nos Jogos em 1920, na Antuérpia, na Bélgica. As chuvas que atingiram São Paulo e a região metropolitana deixaram a capital em estado de atenção para alagamentos. Em Itapevi, um grupo com cerca de 10 pessoas conseguiu escapar da enchente com a ajuda de uma retroescavadeira. A chuva também alagou o corredor norte-sul. A Avenida 23 de Maio ficou intransitável nos dois sentidos. O terminal Bandeiras e o Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, também ficaram alagados. Em depoimento à Justiça de Brasília, o ex-presidente Lula negou ter recebido propina para editar uma medida provisória que beneficiou montadoras de veículos em 2009. Lula foi ouvido pelo juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília. O ex-presidente é réu em um processo que investiga o suposto recebimento de propina em troca da edição de uma medida provisória em 2009 que favoreceu as montadoras de veículos. O caso faz parte das investigações da Operação Zelotes. Durante todo o depoimento, de cerca de 1 hora, Lula negou ter recebido qualquer vantagem em troca da MP, que depois foi aprovada pelo Congresso Nacional. O petista chamou a denúncia de leviana, se disse vítima e questionou a atuação do Ministério Público, que afirma que Lula e o ex-ministro Gilberto Carvalho arrecadaram 6 milhões de reais para a campanha eleitoral do PT em troca da medida provisória. Uma das grandes mentiras contada pela acusação. Eu espero ter a oportunidade de falar, a desvendar e provar por que o Ministério Público mentiu na acusação e por que a Polícia Federal mentiu no inquérito. Que eu aguardo justiça. Se tem um ser humano nesse mundo que anda à procura de justiça, sou eu. Lula continua sendo o guia supremo incontestável do PT. Ele está conduzindo as negociações para as eleições municipais. O partido, que não tem nenhum prefeito nas capitais, ainda tenta ser hegemônico, só aceitando, até agora, ser cabeça de chapa. De autocrítica pelos roubos e pela incompetência, nenhuma palavra. E o Rede TV News termina aqui. No Rede TV News, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia, que traz vídeos com conteúdo bastante atual e interessante. Uma boa noite para você.